da trairagem, nem Jesus escapou. E aí, meus seres leitores, beleza? Estão hidratados? Tudo certo? Muito bom, porque hoje nós vamos falar de um livro muito interessante chamado Capão Pecado, do Ferrez. Foi o primeiro livro dele, ele foi publicado em 2000. É um livro que hoje em dia já se tornou clássico. Nessa edição que eu tenho aqui, você tem um selinho dizendo que foram mais de 100 mil livros vendidos, o que é muita coisa em se tratando de literatura contemporânea. O Ferrez nasceu em 75, portanto, ele tem o que 40 e pouquinhos anos, é uma pessoa, é um escritor jovem, já consolidado no mercado, e mais do que consolidado no mercado, produz literatura de qualidade. E a literatura dele passa pela discussão da periferia, né? Especificamente o Capão Pecado fala sobre a vida é narrado em terceira pessoa o texto, e fala sobre esse personagem Rael, que perpassa praticamente toda a narrativa. De alguma forma a gente pode considerar o Rael uma espécie de... Não chega a ser um personagem que é um alter ego, não é um alter ego, ele é como se fosse um espelhamento do Ferrez, pelo que parece, pelo que o Ferrez fala nas entrevistas. O Ferrez morava no Capão Redondo, que é uma favela de São Paulo, e ele passou por muitas dificuldades em relação ao primeiro emprego e tudo mais, era um perrengue, tinha esse sonho de escrever, e o Rael é um garoto que parece transitar pela adolescência e subir pela vida adulta no começo do livro, ainda que ao percurso do livro acompanhe a sua vida e a dos outros personagens secundários que ficam por ali. E o Ferrez também, pelo que parece, teve essa estrutura de, nas suas sonhos, anotar esse livro, inclusive o Capão Pecado, escrito em folha de caderno, à noite, assim, quando voltava do trabalho, numa casinha de uma estrutura ruim, né? uma estrutura de favela, e, portanto não tem muito conforto, pelo que parece, tanto no livro quanto o que ele narra, da própria biografia. E aqui no livro esse moço, Rael, ele tinha essa mesma coisa, anotava, escrevia, portanto era uma pessoa que protagoniza a história do Capão Pecado, mas funciona como uma espécie não de símbolo, mas de menção a esse tipo de sensibilidade possível no entorno altamente violento, como é o entorno de comunidades que são frequentemente percorridas por, no caso, intervenções policiais. Muitas vezes a própria guerra de tráfico interno gera mortes e tudo mais. Inclusive há um personagem aqui que se torna um matador, né? Passa a executar, porque ele passa um tempo fora, volta e utiliza desse tipo de recurso para manter ali a sua vida. Sei lá, não há muito julgamento no livro, isso é uma coisa muito interessante. E é em meio a essa violência toda do entorno que o personagem Rael tem uns momentos de grande reflexão. Ele reflete muito sobre a própria condição. Eu acho um personagem que me lembrou um pouco, ao contrário, a Macabeia, que é a personagem da Hora da Estrela da Clarice Lispector, porque ela não pensava sobre si, né? Não sabia que era infeliz, diz a Clarice. E aqui é o contrário, esse personagem ele tem um teor reflexivo, ele tem um teor altamente preocupado com si mesmo, com se construir enquanto indivíduo e, portanto, moldar a sua personalidade, crescendo por dentro, sendo uma pessoa de caráter, que é algo que certa elite burguesa, seja de São Paulo, seja do Rio de Janeiro, seja do Brasil, tende a pasteurizar a população carente, a população mais pobre, como se todos eles não tivessem capacidade de pensar. Não à toa acham que sempre que há um resultado complicado em matérias eleitoreiras, diz que o povo não sabe pensar, mas o povo elege as pessoas, né? Se ele não sabe pensar, ele nunca soube. Por que quem tem dinheiro sabe pensar e quem não tem não sabe, né? Medir o conhecimento meramente por uma régua cultural ou escolar no sentido estrito do termo é uma régua muito rasa para se medir a capacidade de pensar.
Se a gente está discutindo pensamento acadêmico, é uma coisa. Se a gente está discutindo outros tipos de pensamento, é outros tipos de coisa, que é o que eu estou colocando aqui. Esse Rael, inclusive, destoa nesse sentido de pensamento acadêmico, uma vez que ele próprio tem essa capacidade de pensar sobre si, pensar sobre o pensar, que é o típico da filosofia, mas sabe lidar socialmente, ele é um cara muito safo e sabe lidar socialmente nos seus entornos, né? Os pontos que eu acho bem altos assim, em matéria de sensibilidade no texto são quando envolvem a mãe. Ele passa muito tempo com a mãe aparece muito e o pai está sempre caído, assim, meio bêbado. É uma figura que ele não marca expressamente uma antipatia, é quase um desprezo. Ele despreza essa figura do pai que fica ali, né, caído. Sempre que aparece é assim, é algo pelo qual ele passa, vê o pai caído ali e tal. Mas a mãe, pelo contrário, tem uma cena muito bonita em que ele chega à noite, não sei o que, e vai ver a mãe tá com frio, porque ela tá só com uma coberta e deixou outra separada para ele. Aí ele pega e coloca na mãe, que é a mãe que faz tudo para ele, né, segundo o Rael comenta. E aí, quando ele acorda de manhã, tá ele com a coberta, e ele já acorda com os olhos cheios d'água. Observa aqui essa parte. Desde pequeno sua mãe fazia isso. Era um jeito de esquentar o querido filho. Rael pegou a coberta mais grossa, foi para o quarto e embrulhou cuidadosamente Dona Maria. Notou que a pessoa que lhe dava de tudo tremia de frio e fazia com os dentes, em pequenos movimentos, um som baixinho, um som estranho, de agonia, de dor. Foi para o quarto, apagou a luz e deitou-se. Mas antes de dormir, Rael se lembrou da família dos Pereiras, que em uma noite fria decidiu acender um monte de carvão para acender a casa e foi dormir. A mãe, o pai e os 2 filhos amanheceram mortos, asfixiados. Aí vira para o capítulo 11. O comecinho do capítulo. Um novo dia começara e Rael não conseguiu levantar quando percebeu que estava com 2 cobertas, incluindo aquela que ele tinha dado à mãe na noite anterior. Ele não conseguiu levantar imediatamente, pois teve novamente vontade de chorar. Virou de bruços e chorou como uma criança. Mais uma prova do amor de sua mãe. Mais uma vez ela levantara de madrugada, o embrulhara com seu cobertor e ficara dormindo no frio. Então essa relação dele com a mãe é muito bonita, né? Muito especial, por se tratar de uma favela que se passa na cidade não, no estado de São Paulo, não sei se na cidade, mas no estado de São Paulo, Capão Redondo. A questão do frio acaba importando muito. Então esse elemento do frio é muito simbólico aqui no texto. Não à toa ele bota esse fato que é quase insólito, né? Que é quase surreal, de uma família para se aquecer, botar, acender alguma coisa com carvão e tudo pegar fogo e morrer todo mundo. Quer dizer, tudo pegar fogo não. Mas pela fumaça os 3, pai, mãe e filho, morrerem asfixiados. Né, que se você coloca isso na literatura fica parecendo de fato invenção, que ninguém vai fazer isso, mas está lá, colocado como algo possível e você consegue imaginar isso acontecendo. Se aqui no Rio de Janeiro, quando você pega uma Cidade de Deus, por exemplo, que discute a questão da favela Cidade de Deus, quando teve a mudança toda para lá e o seu desenvolvimento até os dias recentes, o calor é uma coisa que importa muito, acontece muito, todo mundo sempre suando muito, porque aqui a gente sua em qualquer canto, é um calor dos infernos. Lá, essa questão do frio já importa. E o elemento do frio como símbolo do acolhimento materno, da mãe usar fisicamente a manta, a coberta, como símbolo do seu acolhimento ao filho, e a tentativa dele de inverter isso, mas não conseguir, e ele de novo acordar chorando com aquela pessoa que o protege estruturalmente, no sentido de morar na casa, ajudar com a comida e fazer as coisas para o filho, o protege fisicamente, inclusive protegendo do frio, né, com uma manta a mais, símbolo desse acolhimento e desse esquentar, do calor no sentido do amor da mãe, né, o amor materno, o amor daquela que protege. Então tudo isso, a sensibilidade é muito bem tratada nesse livro, assim como a violência. Então, como eu falei, tem esse personagem chamado Burgos, que vira um matador. E são vários outros pequenos personagens que vão aparecendo ao longo da narrativa. Não dá para dar conta de todos, porque são muitos. Ele percorre por vários momentos até que ele consegue trabalhar numa espécie de fábrica lá e passa a ajuda da mãe. E ele fica morando num quartinho lá num canto, que ele gosta. Sair de casa, então a mãe fica meio triste.
mas ele vai. E aí a narrativa já vai dando esses saltos, esses pulos etários em que ele vai se tornando um homem. Nesse momento não, antes até, ele começa a ter vai rolar um spoiler aqui, um spoiler não, vou analisar o livro, então tirem as crianças da sala para quem não quiser aí saber de coisa que não deve. Mas voltando, o Rael começa a se interessar pela namorada de um amigo, né? Um amigo chamado Mateiros, ou Macheiros, não sei, eu falo Mateiros. E essa moça chamada Paula, que ele achava mó gata e tal, não sei o que, aparentemente não era muito bem tratada pelo namorado, mas a garota era apaixonada no cara. E ele ficava meio puto, porque ele sabia que o cara não tava nem aí pra ela, traía direto, passava o rodo por aí, e ela tava lá só na dele. Só que a lei da selva, digamos assim, né, a lei da comunidade deles lá, não pode ter trairagem. Trairagem o cara te passa, né? Então não tem isso. Não tem essa possibilidade. Ainda que o cara fosse um malandro, ficasse acordando tarde o dia inteiro para jogar PlayStation, essas coisas. Mas aí acaba acontecendo um romance entre eles. Eles começam a se pegar de uma maneira ainda muito inocente, muito leve, assim, com olhares. Ficam muito amigos, porque ela trabalhava nesse lugar lá em que ele passou a trabalhar. Até que eles começam a se pegar, a se envolver de maneira muito tensa e densa na narrativa. Então esse momento é muito bem construído pelo Ferrez, em que ele está ficando com a Paula já, mas ele tem que esconder do Mateiros e conviver nos mesmos churrascos, nos mesmos momentos, e buscar uma coisa aqui ou ali. Então o modo como ele vai escondendo a tensão, que é sustentada pelo texto, representa muito bem a tensão de duas pessoas que estão ali fazendo um ilícito, no sentido de um relacionamento, digamos, extraconjugal, ainda que não tenha cônjuge, que é assim que fala, né? Por não estarem casados. Mas dentro disso, o Ferrez constrói muito bem esse modo como eles começam a se relacionar, que quando parte para o primeiro intercurso, né, pela primeira relação sexual dos dois, é de uma forma agradavelmente violenta, no sentido de que há uma relação intensa, forte, em que os dois curtem ali o que está acontecendo de maneira muito, não sei nem dizer de maneira polida isso, mas forte. É forte o negócio. O relacionamento deles vai se desenvolvendo e isso fica como um ponto não tão potente assim do texto. A passagem de tempo é muito rápida e eles de repente já estão casados ali e tal, e a coisa tá rolando. Antes disso ele chama para Paula morar com ele no quartinho, ele vai falar com o Mateiros, porque ele vai lá dizer que tá ficando com a Paula, e o Mateiros vira e fala, nem Jesus escapou da trairagem. Essas falas são muito boas, assim, a linguagem do texto é muito bem estruturada. Tem o tom certo de gírias para você conseguir entender, você saca realmente que toda a linguagem é honesta no sentido de você entender uma estrutura coerente com o espaço geográfico que ela ficcionaliza aqui. Então não tem afetação nenhuma no uso da linguagem. Acho uma beleza o modo como o Ferrez faz aqui. Tá? E por isso que ele é um grande autor. Isso não é para poucos. É difícil você conseguir pegar essa fala do entorno, ainda que ele tenha sido criado lá, de modo que não fique uma coisa não só hermética, que ninguém entenda, mas também gratuita, de você usar por usar aquilo ali como uma linguagem, que ele não faz. Mas então é no final dessa quarta parte que ele vai colocando ali que eles já estão casados, morando juntos naquele quartinho lá da parte de trás do emprego de onde ele trabalhava. Eles têm um filho chamado Ramon, que é em homenagem a um grande jogador de futebol que ele gostava. É muito bom ter um personagem Ramon na literatura, quase nunca tem, quando aparece em alguma literatura espanhola. Mas eu fiquei tentando pensar qual é o jogador que ele achava muito bom, porque eu não me lembro de jogador com esse nome em São Paulo. Tem aquele do Vasco, e era um saco, porque eu era adolescente nessa época, então todo mundo ficava me enchendo com o negócio de Ramon do Vasco. Mas enfim, fecha parênteses. Então eles estão morando ali. Aí de repente vira a quinta parte, e a quinta parte é uma sacada boa do Ferrez, porque ela vai meio que ela vai fechando os nós que estavam abertos ao longo da história, no sentido de dar um final para cada personagem que apareceu por ali, os mais relevantes. Outros já tinham perpassado pela história, tendo os seus desfechos resolvidos, mas os outros ficaram em aberto. Por exemplo, a Paula, de repente, sai de casa com o filho. Ele fica louco, querendo procurar e tal. Até que ele descobre que foi o
patrão dele que estava pegando a Paula, porque no dia seguinte, que ela saiu de casa, o patrão chamou e o demitiu. Então aí ele vai com o Burgos, aquele amigo que virou matador dele, do qual ele estava com certo medo, vão lá até a salinha do chefe dele, seu Oscar, e dá um tiro na cabeça do seu Oscar com 8mm, abre um buraco na cabeça dele. O seu Oscar morre. Quando ele mata o seu Oscar, tinha uma mulher que vê, chama a polícia vem e prende os dois, o Rael e o Burgos. E aí eles estão lá na prisão, aí de novo, aqui tem aquela coisa, o tempo passa muito rápido, porque tudo bem, o livro, se observa, ele é curto, ele tem 170 páginas, 150 páginas. E para a quantidade de informação, talvez umas 200 páginas desse conta, ele depurasse um pouco mais alguns acontecimentos para essa passagem de tempo não ser tão brusca, ou então, sei lá, diminui um pouco algumas informações que não seriam tão relevantes nessa extensão toda de vários personagens. Mas enfim, eles vão presos, e lá preso o Rael, ele tá na mesma cela que o primo do Burgos, né? O cara que assaltou e o ajudou a matar o seu Oscar. Acho que a arma era inclusive do Burgos. E talvez por conta disso, por ele saber das coisas do Burgos, ele ordena que o primo mate o Rael, que toma uma facada e morre, né? E aí vem uma questão curiosa, porque passam ainda algumas páginas em que já não tem mais nenhum desdobramento da narrativa do Rael, que até então a gente achava que era o personagem principal e talvez seja o personagem humano mais relevante. Só que ele continua dando desfechos para as outras pessoas, os outros personagens secundários, e de modo em terceira pessoa a perpassar por isso. E aí na hora me lembrei do Curtiço, do Álvares de Azevedo, cujo protagonista é o próprio Curtiço. Eu fiquei pensando aqui se o protagonista do Capão Pecado não é o próprio Capão Redondo. E que tem esse, digamos, esse segundo protagonista, que é o Rael, mas que no final das contas ele assume esse papel de narrador, em que ele vai dando ali as informações sobre cada personagem e no final meio que vai fechando, como se as pessoas, os humanos passassem e ele continuasse ali, indiferente à violência, ao mal ou bem que as pessoas possam fazer. Porque a geografia é indiferente ao humano, né? A geografia não tem emoção. Assim como o planeta, se um dia a gente acabar com a humanidade e isso aqui virar um novo mar com as calotas polares derretidas, ou algo inabitável pela ausência de oxigênio e esse excesso de poluição que a gente produz, o planeta vai continuar muito bem. Ele já teve muito frio, muito quente, muito tudo. A gente que vai parar de existir. E eu acho que essa lógica do Curtiço se aplica aqui ao Capão Redondo, que é como se o Capão continuasse lá e as pessoas passando por ele com as suas vidas mais relevantes, menos relevantes, mas ainda assim o humano como o símbolo do transitório e a geografia permanecendo. Beleza pura? Era isso que eu tinha para falar. Acho um bom livro, recomendo. Até a próxima. Tchau!